Abacuque, capítulo 1, versos do 2 ao 11. Palavra de Deus para mim e para você. Acompanhe com bastante atenção. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aí Deus dá a resposta a Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Hoje eu quero lhe convidar a conhecer um pouquinho mais do Deus indomável. O Deus indomável. Queria pedir que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus. Para mim, Senhor Deus, é um privilégio muito grande ser um pregador da Tua Palavra. Mas ao mesmo tempo o Senhor sabe que eu morro de medo, Pai. Porque esse povo não está aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. Eles querem ouvir o Senhor. Então eu quero te pedir, Pai, que se eu planejei dizer qualquer coisa que o Senhor não quiser dizer, que eu cale, Pai. E se eu não planejei dizer algo que o Senhor quer dizer para o Teu povo nessa tarde, que o Senhor traga a minha boca. E que como voz profética o Teu povo possa ouvir o Senhor através de mim. Abençoa-nos nesse momento, Pai. Nos edifica com a Tua palavra. Te revela para nós na Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você prestar atenção, a primeira expressão que o profeta faz nesse clamor que ele levanta para Deus é a expressão, até quando? E assim, via de regra, quando a gente vai para a Bíblia com a nossa mente, olha para uma expressão dessa, até quando? E daí? Expressão normal. Só que na verdade você só vai entender o peso dessa expressão se você entendê-la dentro do contexto da literatura profética do Antigo Testamento. Eu separei alguns textos aqui para que a gente dê uma olhada, para que você perceba as implicações que estão por trás dessas simples duas palavras. Até quando? Até quando? O primeiro desses textos é Jeremias capítulo 4, 14. Você não precisa abrir, nós vamos projetar todos eles aqui, tá? Então, Jeremias 4, 14 vai dizer para nós o seguinte: ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Então perceba que o profeta Jeremias está exortando, confrontando o pecado da nação de Judá, confrontando o pecado da cidade, e a palavra até quando, ela assume um efeito de um chamado ao arrependimento. Até quando vocês vão ficar nesse caminho errado? Oséias capítulo 8, verso 5, uma outra profecia, já agora dessa vez para Samaria, para o reino do norte, não para o reino do sul, como foi a profecia de Jeremias. Olha o que ele vai dizer: lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Então, mais uma vez, uma nação cometendo o que o Senhor não se agrada, Deus se levanta por meio do profeta e pergunta: até quando? Até quando? Lá no Êxodo, no capítulo 16, verso 28, Deus, revoltado e indignado com a postura de Israel,
chega para Moisés e olha o que é que ele vai dizer para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Mais uma vez, o até quando é um confronto, um chamado ao arrependimento. No Novo Testamento, Jesus também usa essa expressão com esse mesmo tom profético que ela era usada nos textos do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 17, verso 17, Jesus está diante de uma criança e as pessoas não acreditam que ele pode resolver o problema daquela criança. E aí olha o que é que ele vai dizer. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, Jesus também, na boca dele, o até quando tem a ideia de: até quando eu vou ter que aturar vocês assim? Até quando vocês vão estar fazendo o que é errado? Até quando vocês vão permanecer num caminho diferente do caminho que vocês deveriam estar andando? Então, queridos, em essência, a expressão até quando na literatura profética, ela se torna praticamente um termo técnico para reprovar as atitudes de injustiça do povo e convocá-las ao arrependimento. Quando a gente percebe isso, a gente vai ver o drama do que está acontecendo com Abacuque aqui. Porque qual é o problema? Abacuque está se atrevendo a dizer até quando para o próprio Deus. Então era como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor está errado, até quando não vai fazer nada? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Até quando o Senhor vai ficar parado? Até quando eu vou ter que orar? Até quando eu vou esperar o Senhor fazer alguma coisa? E aí, queridos, quando Abacuque levanta esse clamor para Deus, Deus lhe dá uma resposta. A queixa de Abacuque qual era? A nação de Judá estava pervertida. A maldade estava imperando. Pessoas estavam maltratando pessoas. E aí ele se queixa com Deus. Aí Deus dá uma resposta. E qual é a resposta de Deus? Abacuque, relaxa. Está resolvido. A maldade de Judá está resolvida. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou enviar os babilônios, eles vão acabar com tudo, pronto. Aí a resposta é pior do que o silêncio. Aí eu imagino que nessa hora Abacuque deve ter pensado: não, Senhor, deixa para lá, esquece o que eu falei. Né? E com aquela resposta incrível que Abacuque não esperava, Deus mostra para Abacuque uma coisa que nós precisamos aprender nessa noite: que ele não se deixa domar. Ele não se aceita estar dentro da caixinha que nós queremos colocá-lo. E eu quero lhe convidar nessa tarde a perceber 3 aspectos básicos nos quais ele não se encaixa. Para que você, nas vezes em que estiver vivendo as suas crises, que são semelhantes às crises do profeta, muitas vezes, você possa ter paz no seu coração, entendendo quem é o Deus que você serve. Está interessado em aprender sobre isso nessa tarde? Diga amém. Amém? Então vamos lá. O que é que o texto vai ensinar para nós? O texto vai ensinar que quando nós buscamos Deus com ousadia, né, como o profeta se dirige a Deus nesse momento, nós descobrimos que ele não se amolda, em primeiro lugar, ao nosso tempo. Repita comigo, por favor, o que é que nós descobrimos? Que ele não se amolda ao nosso tempo. Dá uma olhada no verso 2, mais uma vez, por favor. O que é que ele está dizendo? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Queridos, Abacuque está expressando para Deus uma indignação tremenda. Ele está dizendo: Deus, não é possível uma coisa dessa. Eu estou orando, e o Senhor não diz nada. Eu estou gritando por socorro e o Senhor não faz nada. E é interessante que essa expressão violência, a palavra hebraica Hamas, ela não significa só a ideia de você dar um soco em alguém, uma agressão. Ela tem um sentido mais amplo. Violência é toda vez que um povo, uma nação, pessoas estão pervertidos, estão vivendo um caminho de injustiça,
Deus olha isso como violência. Então, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, lembra do dilúvio? Antes do dilúvio acontecer, o texto vai dizer, no verso 11, que Deus viu que a violência tinha dominado a terra. Que o mundo estava cheio de violência. Ele não estava falando só no sentido de agressão. Ele estava falando no sentido de imoralidade, de pecado, de perversidade. O coração mau, o coração perverso do ser humano estava dominando suas atitudes. Então Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo não? Olha para como esse povo está vivendo. E eu estou orando e o Senhor não faz nada. O teu silêncio está me matando, Senhor. O Senhor está parado, eu não aguento mais esperar. Queridos, quantas vezes nós nos vemos assim também? Oramos a Deus noite e dia, clamando por uma resposta. O tempo vai passando e não ouvimos Ele dizer nada. O tempo vai passando e não vemos Ele fazer nada. E aí, quando a espera chega num ponto que a gente não suporta mais, aí a gente vai e chuta o balde. Quando a gente está meio rebelde assim, a gente vai e fala, né? Quando não, a gente fica com medo, mas no coração está sentindo. E qual é o nosso sentimento? Deus, o senhor não acha que já deu, não? Não dá para o senhor dar uma pressinha, não? Não dá para o senhor resolver isso logo, não? Meu querido, minha querida, por que Deus demora? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus demora? E eu quero lhe propor pelo menos 3 motivos pelos quais Deus demora. Deus não chega na hora que você está precisando, ou pelo menos que você pensa que está precisando. O primeiro motivo, queridos, o agir de Deus é maior do que os nossos interesses pessoais. Primeira coisa que a gente tem que entender. Uma vez eu fui numa psicóloga, e a psicóloga me falou uma das besteiras maiores que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu amo psicólogo, tá? Nada não, só essa que me falou uma besteirinha. E aí, ela disse: olha, Emanuel, quando nós queremos muito uma coisa, o universo inteiro conspira em nosso favor. Mas que aberração é essa, minha senhora? O universo gira em torno do meu umbigo? Não! Você lembra de José? Quem aqui já leu a história de José? No livro de Gênesis, né? Você lembra quem era José, né? Foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar desejou ele, armou uma cena para ver se coisava com ele, mas aí, resultado, findou que ele era um homem muito crente, graças a Deus, e ele fez o quê? Correu. Por causa disso, ela inventou uma mentira, onde ele foi parar? Na cadeia. Foi preso, injustamente, por causa do capricho de uma mulher adúltera. E ele estava na cadeia. E lá na cadeia ele conheceu um cara que tinha sido copeiro do rei, do faraó, conheceu um que tinha sido padeiro do faraó, e ambos sonharam. Você lembra disso? Cada um teve um sonho. José interpretou o sonho dos dois. A interpretação do sonho do padeiro era que ele ia morrer, e a interpretação do sonho do copeiro era que ele seria liberto e voltaria a servir na mesa do faraó. E aconteceu tudo como ele disse. Quando o copeiro estava sendo solto para voltar a servir no palácio de Faraó, aí José faz o quê? José diz: ei, amigo, desenrola lá para mim, cara. Tu vai estar assim com o homem. Tu vai servir na mesa dele. Fala para ele que eu estou aqui injustamente. Me dá uma força. Lembra de mim. Vê se tu desenrola a guerra lá para ver se o homem me liberta, porque não é justo eu estar aqui. E aí, resultado. Eu imagino que quando aquele copeiro saiu, José foi logo arrumar as malas. Porque ele ficou logo esperando, pô. Se ele acabou de desenrolar, né? Deu uma notícia maravilhosa para o homem ia voltar a servir, o faraó ia estar lá do lado. E aí, resultado, José deve ter arrumado as malas e ficado esperando. Passou um dia e nada. E 2 dias e nada. E 1 semana e nada. Aí José deve ter pensado assim: não, peraí, primeira semana ele está se adaptando ainda, mas ele deve falar do meu assunto na semana que vem. E a semana que vem nada. E 3 semanas. E 1 mês. E 2 meses. E 3 meses. E 5 meses.
e 6 meses. E você sabe quanto tempo passou até que o faraó teve o sonho e o copeiro lembrou de José? 2 anos. Está lá em Gênesis capítulo 41, verso 1. Por que Deus fez isso com José? Um cara tão crente, que disse não quando a mulher quis adulterar ali com ele. Sabe por quê, queridos? Porque o momento de José ser instrumento de Deus no seu plano redentor ainda não tinha chegado. Então ele ficou na cadeia mesmo, injustamente mesmo. Mas na hora que ele saiu era a hora perfeita, porque foi a hora que o faraó teve o sonho. Ele interpretou o sonho do faraó. Graças a isso o Egito juntou comida. E quando a família da aliança, Jacó e seus filhos, foram bater na porta morrendo de fome, o Egito tinha comida para preservar a descendência da promessa. E dessa descendência, séculos depois, vem Jesus Cristo, em quem você creu, quem lhe deu a salvação. E José ficou preso 2 anos para Deus salvar a mim e a você. Tu acredita nisso? Então o agir de Deus é maior do que os seus interesses pessoais. Ele tem um plano redentor, é maior do que o plano dele para mim. Outra coisa, às vezes o nosso sofrimento, ele é demorado. Deus deixa a gente sofrer um pouco mais, apenas como uma dura consequência de escolhas erradas que nós fizemos. Por que Israel estava vivendo um tempo de por que Judá estava vivendo um tempo de tanta violência, de tanto pecado, de tanta injustiça? Porque ela estava sendo governada por um rei ímpio, o rei Jeoaquim, que não fez o que era justo diante do Senhor, corrompeu-se com a aliança, por causa da aliança que fez com o faraó do Egito, estava vivendo regaladamente, deixando as pessoas ao Deus dará, e a nação se perdeu por causa do seu rei. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é: quem inventou essa história de Israel ter rei? Foi Deus? Foi Deus que quis dar rei para Israel? Não, o povo de Israel que tinha inventado aquela história muitos séculos atrás. E aí, por que foi que houve lá em 1 Samuel 8, versos 4 e 5, você vai ver isso? Por que eles quiseram ter um rei? Porque eles viram as outras nações, todas com reis, e eles acharam muito chique. Olha, chamaram Samuel e disseram: Samuel, a gente quer um rei como as outras nações. Olha só, o Egito, olha a corte, olha o palácio, podre de chique, né? A gente também quer. E aí, resultado, o que é que acontece naquele momento? Deus, a contragosto, permite que eles tenham um rei. Mas no capítulo 8 ainda de 1 Samuel, nos versos do 9 ao 18, Deus faz uma lista imensa de consequências que aquela decisão deles ia trazer. E ele encerra essa lista no verso 18, dizendo o seguinte: olha o que é que ele vai dizer: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Por que Abacuque estava chamando e Deus não estava ouvindo? Vocês que quiseram o rei, cara. Agora vocês estão vivendo essa porcaria por causa do rei que vocês têm. Aguenta o tranco. Você precisa passar por isso. Meus queridos, todas as vezes que você recusa o governo de Deus sobre a sua vida para seguir os caminhos do mundo lá fora, porque são muito chiques, no momento isso parece ser um negócio sensacional, mas depois a conta vem e vem pesada. E quando a conta chegar, não vai dizer: o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Meu amigo, Deus já disse na sua palavra as consequências disso. Amém? E um terceiro motivo porque Deus demora também, é porque o tempo de espera é necessário no processo de Deus para moldar o nosso caráter. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versos do 3 ao 5. Texto fenomenal. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, eu me glorio nas tribulações, porque eu sei que é só no sofrimento, só nas aflições, nas angústias, que eu sei que eu tenho que continuar na batalha. Porque quando está tudo bem, você nem lembra que é guerreiro. Você está só curtindo, não é? Mas quando está na aflição, aí você tem que perseverar. E essa perseverança vai moldando você, vai lapidando você. Porque você não está vivendo ainda aquela bonança que você tanto quer. Aí você tem que esperar. E essa esperança, não em você mesmo, não no deputado, não no seu parente, mas no Senhor, é o que o Senhor usa para moldar quem você é. Você precisa viver essa esperança. Então, meu querido, minha querida, as coisas estão ruins. Você acha que Deus já devia ter feito alguma coisa? Converse com Ele, faça como profeta. Pode colocar sua queixa, mas eu já vou lhe avisando, Deus não vai se adequar ao seu relógio. Ele vai agir na hora certa, amém? Vou dizer de novo, se você acredita nisso, você diz um amém super power, tá? Deus vai agir na hora certa. Amém. Mas a hora certa é sempre a hora dele. Então, ao buscar a Deus com ousadia, descobrimos que Ele não se amolda ao nosso tempo. Segunda coisa, ao buscar a Deus com ousadia, descobrimos que Ele não se amolda à nossa perspectiva. Então, eu queria pedir que você repetisse comigo esse segundo ponto. Ao buscarmos a Deus com ousadia, descobrimos que Ele não se amolda à nossa perspectiva. Versos 3 e 4, olha o que é que Ele vai dizer. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque agora faz uma lista das desgraças que estão acontecendo ali na nação de Judá. E ele pergunta, Senhor, por que o Senhor está me deixando ver uma desgraceira dessa? E ele começa a falar coisas que estavam acontecendo. As pessoas viviam em guerra umas com as outras, disputas violentas, destruição de patrimônio. A lei de Deus, que deveria ser o coração do povo de Deus, não era mais. As pessoas não viviam de acordo com a lei de Deus. Os juízes não julgavam nos tribunais as causas de acordo com a lei de Deus. Abacuque até diz que tinha um pequeno remanescente de justos, mas a grande maioria de injustos os engolia, os maltratava, os perseguia. E aí, queridos, nessa hora era como se Abacuque dissesse, Deus, olha a desgraceira que o Senhor está deixando acontecer aqui embaixo. Isso está errado. Isso não pode ser assim. O Senhor não está fazendo o seu trabalho direito. Queridos, esse provavelmente é um dos maiores dramas de todas as pessoas que acreditam em Deus. Como é que Deus deixa acontecer certas coisas que acontecem nesse mundo? Eu, particularmente, como pastor, como professor de teologia, isso não me impede de viver essa crise pelo menos umas 10 vezes por ano. Há uns 2 anos atrás, eu acho, aconteceu um episódio que esse eu me lembro que eu fiquei assim, sem aceitar. Aquela situação naquela creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais, você se lembra disso? O sujeito foi lá, tocou fogo na creche, matou 13 pessoas, sendo 10 crianças, e deixou mais 40 feridas gravemente. E na hora que eu vi aquela notícia, eu digo, Senhor, por que o Senhor não deu uma ordem do céu? AVC. E ele, Por que na hora que ele foi segurar aquela caixa de fósforo, o Senhor não deu um infarto nesse desgraçado? Daquele fulminante que o cabeça vai, não dá nem tempo de dizer o i do ai. Não é possível um negócio desse, Senhor. Queridos, nessas horas o nosso coração começa a questionar se Deus está mesmo governando o universo. Se Deus tem realmente o domínio sobre todas as coisas. Porque nessas horas a única coisa que faz sentido para nós é vingança. É isso que a gente quer. E aí, em momentos assim, surge aquela pergunta.
que eu acho que você, como eu, já deve ter feito. Por que Deus não acaba com a maldade? E por que Deus não acaba com a maldade agora? Quem aqui já fez essa pergunta? Por que Deus não acaba com a maldade? Eu quero lhe dizer nessa tarde que esse sentimento é lícito, tá? Esse desejo por justiça. Isso não está errado, está correto. E quero inclusive lhe dizer que esse sentimento continua na gente até depois que a gente morre, tá? Se você der uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 6, versos do 9 a 11, na visão de João, João teve uma visão do céu. E olha só o que foi que ele viu. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Próximo. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano? Olha o até quando aí de novo, tá? Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, o pessoal tinha morrido por causa da palavra de Deus, por causa da perseguição que estava acontecendo ali. E aí, resultado, o tempo foi passando, e chegou a hora que ele disse assim: Deus, mas já chegou a hora não do Senhor derramar justiça na terra? Do Senhor vingar a nossa morte? Do Senhor agir na história? E aí, queridos, a resposta que Deus dá é incrível, surpreendente. Olha o que Deus vai dizer no próximo verso. Então, cada um deles recebeu uma veste branca. Isso no Apocalipse é símbolo da justificação. Porque essa veste é branca porque foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, receberam a veste branca. E foi-lhes dito o quê? Que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Em outras palavras, Deus diz: espera aí, cara. Eu sei que vocês querem que eu derrame minha justiça, que eu acabe com a maldade no mundo, mas não chegou a hora ainda. Ainda tem muita gente minha lá embaixo. E enquanto todos os meus que estão lá embaixo não morrerem como vocês morreram, enquanto todos eles não se completarem esse tempo de todos me conhecerem, eu não vou acabar com a maldade. Você sabe por que Deus não acaba com a maldade hoje? Para não acabar com você. Porque você também é mau. Mas Ele ama você. E Ele não vai acabar com quem Ele ama. Amém? Essa é a lógica da coisa. Eu fico imaginando que quando Abacuque disse essas palavras: por que me permites ver a maldade? Eu fico imaginando que Deus deu uma risada. Porque Deus, se eu fosse Deus, eu ia dar uma risada e ia dizer: Abacuque, tu tá me tirando. Tu tá reclamando porque tu estás vendo a maldade, tu és mau também, tá achando ruim. Abacuque se imagina eu, santo, justo, perfeito, vendo toda essa maldade no mundo e esperando. Vocês já pararam para pensar nisso? Desde o Éden, quando Adão e Eva caíram, Deus tem tolerado a contragosto o pecado da humanidade. O pecado da humanidade o ofende. E quantas pessoas vêm pecando na história, e cada vez que alguém peca, aquilo agride o caráter santo de Deus, e ele vai aguentando, vai tolerando, ele vai sendo, como a Bíblia diz, longânimo, paciente, esperando, e Deus vem esperando há séculos. Por quê? Porque no dia 16 de janeiro de 2000, um gordinho chamado Emanuel ia conhecê-lo. E se ele acabasse com a maldade antes disso, ele acabaria comigo. Mas ele me amava antes da fundação do mundo. Deus não acabou com a maldade porque Ele queria você. E Deus ainda não acaba porque ainda tem outros por vir. Depois que a gente entende isso, a gente começa a dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor não acabou com a maldade. Vê como muda tudo. Queridos, Deus não se amolda a nossa perspectiva. A gente acha que as coisas só podem ser do jeito que a gente pensa, mas nossa visão é muito pequena. A gente não enxerga. Então saiba, Deus não se amolda ao seu tempo.
Deus não se amolda à sua perspectiva. E por último, Deus não se amolda à sua expectativa. Repita comigo, por favor. Deus não se amolda à sua expectativa. Olha só o que Deus vai dizer a partir do verso 5. Começando só com esse verso 5. O próprio Deus já admite que ia fazer uma coisa surreal. Ele mesmo já diz, olha, eu vou fazer um negócio que ninguém vai acreditar. Se contar, o povo não acredita. Olha o que ele fala. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Então o próprio Deus sabia, ia fazer algo inesperado, ninguém imaginava. E aí o que é que ele vai dizer a partir do verso 6? Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem das cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam, depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Queridos, a Babilônia era a grande nação emergente daquele tempo. O Império Babilônico estava crescendo em proporções absurdas, para você ter uma ideia. O império poderoso que antecedeu a Babilônia foi o Império Assírio, que foi quem destruiu o Reino do Norte, que acabou com Samaria, que destruiu Israel do Norte. No passado, os assírios tinham subjugado os babilônicos, mas os babilônicos começaram a crescer, a partir de um homem chamado Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor. E aí a Babilônia cresceu, prosperou e ficou tão poderosa que foi lá e destruiu os assírios. Eles eram cruéis, eles eram poderosos em batalha. O texto diz que eles eram arrogantes, que o Deus deles era a sua própria força. E aí por que o que Deus está fazendo é inimaginável? Em primeiro lugar, porque Ele está usando uma nação pagã como sua vara de disciplina para corrigir o seu povo. Estão começando a ver aí esse negócio estranho de Deus usar um ímpio, fazer ele prosperar, dar tudo certo para ele, e isso lhe prejudicar? Pois era exatamente o que Deus estava fazendo ali. Uma nação pagã como seu instrumento para corrigir a nação de Judá. E não somente isso, Ele estava usando, combatendo, condenando a violência de Judá com a nação mais violenta do que ela, condenando o orgulho de Judá com a nação mais orgulhosa do que ela. Quem imagina um negócio desse? Me diga aí. Isso não cabia na caixinha de Abacuque. Não dava. Isso frustrou completamente as expectativas do profeta em relação ao que Deus poderia fazer. Meu querido, eu não sei você, mas eu já me frustrei muito com as coisas que Deus fez na minha vida. Eu me frustrei tremendamente. Por quê? Porque eu tinha uma visão acerca de Deus. Eu tinha uma teologia, todos nós temos uma teologia, não é? Você tem uma maneira que você compreende Deus. E o que é que você acha? Que Deus só vai fazer aquilo que cabe naquilo que você entende dele. E aí tantas vezes, quando Deus resolve agir, não tem nada a ver com o que você esperava. Quantas e quantas e quantas vezes. A questão que nós precisamos entender nesses momentos é que Deus, Ele age antes de pensar no seu conforto, no seu bem-estar. Deus age para revelar a sua glória. A glória de Deus é sua prioridade máxima. E aí o que é que acontece? Alguém poderia ouvir isso e perguntar, mas como danado pode a glória de Deus se manifestar, os babilônios acabando com o seu povo? Acabando com Jerusalém, destruindo o templo, queimando o templo, saqueando o templo, derrubando os muros, acabando com tudo. Queridos, em primeiro lugar, fazendo isso, Deus estava
revelando a sua supremacia sobre todas as nações. Por quê? Porque ele estava pegando a maior potência daquela época e transformando numa sandália havaiana, para dar uma pisa no seu povo. O grande Nabucodonosor, a grande Babilônia, estava sendo nada mais nada menos do que uma vara de disciplina na mão do Senhor. E Nabucodonosor, crente que estava fazendo o que os seus desígnios queriam, mas ele estava sendo um instrumento para os desígnios de Deus, o ímpio. Segunda coisa, Deus estava mostrando sua superioridade sobre os planos humanos. Se você dá uma olhadinha em 2 Crônicas 36:4, você vai descobrir que Jeoaquim, que era o rei de Israel no tempo de Abacuque, ele não tinha direitos de ser rei. Ele se tornou rei porque o faraó Neco, na época, estava subjugando a nação, tinha sitiado a nação de Judá, e fez um acordo com ele, ele se tornou vassalo do Egito. E por causa disso, o faraó Neco constituiu ele como rei. E aí, resultado, o que foi que ele pensou? Pera lá, quem foi que me botou aqui? O faraó, ninguém me tira. Aí ficou só curtindo a vida. Olha a cabeleira do Zezé, pronto, só isso. Ficou só curtindo a vida no palácio, não queria saber do povo, não queria saber dos pobres, não queria saber da justiça, não queria saber da lei de Deus. Estava nem aí, confiando-se no faraó. Aí Deus levanta a Babilônia, derruba ele, derruba o faraó, derruba tudo. Porque Deus é Deus. Terceira maneira que esse ato de Deus estava manifestando a sua glória. Esse ato revelava a severidade e a certeza do seu juízo. Às vezes a gente pensa que Deus só é glorificado quando Ele derrama amor. Mas, queridos, Deus não é somente amor. Deus também é glorificado quando derrama juízo. Quando derrama punição, e aquele povo estava merecendo, e ele assim o fez. O problema da gente é que a gente quer tratar Deus como eu tratava pão doce quando eu era criança. Quem aqui gosta daqueles pão doce de remela? Não estou falando de coco, né? Eu, quando era criança, eu dizia que pão doce com coco era pão doce de catota, e o pão doce que tinha aquele creme de confeiteiro em cima era o pão doce de remela, né? Eu amava aquela remela. Aliás, eu amo aquela remela até hoje. Se tem um negócio que é de Deus, chama-se sonho. Porque é abarrotado de remela. Mas aí o que é que acontece? Meu pai comprava aqueles pão com creme de confeiteiro. E o que é que eu fazia? Terminava a refeição, sobrava alguns ali na cozinha. Quando não tinha ninguém, eu ia escondido. Pegava a serra de pão e reco. Tirava só a remela para comer. Porque eu não estava afim do pão todo. Eu só queria o doce. Tem muita gente tratando Deus como pão doce. Eu não quero Deus todo. Eu só quero o doce. Eu só quero a parte boa. Só quero o seu amor. E se Deus pratica um ato de juízo, você já não gosta mais dele. Por isso que quando você lê o Antigo Testamento, que vê Deus mandando matar mulheres, mandando matar crianças, aí você vai, não quero ler isso não, pula isso, porque senão eu vou deixar de gostar de Deus. Querido, a gente precisa aprender a amar o Senhor em tudo que Ele é. E um ato de juízo manifesta a sua glória. Deve ser admirável, tão quanto um ato de amor. Outra coisa, Deus, ao fazer aquilo, Ele estava revelando a sua sensibilidade em ouvir as orações. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. O que é que Abacuque reclamou no começo do texto? Senhor, estou orando, a maldade está tomando conta de Judá, o Senhor não está fazendo nada. Até quando? Aí Deus, pronto, Abacuque, chegou a hora de responder a sua oração. Vou fazer alguma coisa. Ah, não, Senhor, deixa do jeito que está. É impressionante, a gente pede a Deus para resolver uma situação. Resolve a situação. Mas se Ele resolver de um jeito que a gente não queria, não, Senhor, não resolve mais não. Deixa do jeito que ela estava. Como é que pode? Deus estava ouvindo a oração de Abacuque. Mas ele não quis. E por último, queridos, esse ato de Deus estava revelando sua fidelidade graciosa. Sabe por quê? Porque aquele cativeiro não seria para sempre. Aquele cativeiro duraria 70 anos. Mas depois de 70 anos, aquele povo ia sair, como o pastor Saulo já mencionou no texto de Esdras aqui. A nação ia continuar. E atravessar as dificuldades. O templo seria reconstruído, até que um dia, no seio daquela nação, Jesus de Nazaré nasceria.
e dele viria a esperança para todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, ponha no seu coração, Deus sempre age para manifestar a sua glória. Deus sempre age para manifestar a sua glória. Enquanto você estiver dominado por expectativas egoístas, tendo o seu bem-estar como prioridade número 1, Deus vai frustrar você inúmeras vezes. Mas quando a sua expectativa for de que Deus seja glorificado acima de qualquer outra coisa, você vai viver alegre e satisfeito, porque Ele é glorificado sempre. Ame mais a glória de Deus do que o seu conforto. Ame mais a glória de Deus do que a sua carreira profissional. Ame mais a glória de Deus do que a sua saúde. Ame mais a glória de Deus do que a sua realização afetiva. Ame mais a glória de Deus do que os seus planos para o futuro. Eu vou dizer aqui um negócio, e quem tiver coragem vai repetir isso comigo no final, tá? Depois. Eu vou convidar você a dizer o seguinte, dizer: Deus, mais do que o meu bem-estar, eu quero ver a tua glória, que eu te conheça cada vez mais, a ponto de a tua glória se tornar o meu maior bem-estar. Topa dizer isso para Deus agora? Então eu vou dizer e você repete, tá? Deus, mais do que o meu bem-estar, eu quero ver a tua glória. Que eu te conheça cada vez mais, a ponto de a tua glória se tornar o meu maior bem-estar. Ponha na sua cabeça de uma vez por todas: Deus não vai mudar o seu agir para satisfazer as suas expectativas. O que Ele deseja é mudar a sua expectativa, para que você aprenda a se satisfazer na maneira dele agir. Encerrando, queridos, eu queria que você levasse para casa nessa tarde essa certeza: Deus não se deixa colocar cabresto. Deus não se deixa colocar coleira. Deus é Deus. Ele é quem Ele é. O tempo é dele, a perspectiva é dele, a sabedoria é dele, o agir é dele. Diante disso, o que lhe resta fazer? Você diz: pastor, então nesse caso eu vou ficar parado só chorando e lamentando, né? Porque eu não posso fazer nada de jeito nenhum. Você vai orar, como fez Abacuque, você vai buscá-lo, você vai adorá-lo, para conhecê-lo mais profundamente e aprender a desejar o que ele tem para você. Continue orando, mas ore com humildade. Ore com submissão. Continue pedindo, mas peça na certeza de que quem sabe o melhor para você é Ele. A Bíblia não promete que Deus vai fazer as coisas do jeito que você quer, mas ela lhe garante que Ele sempre vai fazer do melhor jeito. Se submeta ao jeito dele e espere com paciência. Ele está no controle. Que Deus nos abençoe.